novamente, voltamos aí para a gente dar continuidade aí ao estudo sobre a Base Nacional Comum Curricular, tá bom? Vou estar aqui compartilhando aqui com vocês aqui uma tela e a gente vai começar nosso estudo aí, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui, né? Isso, a gente vai falar sobre a estrutura da educação básica, mais especificamente do ensino fundamental, né? Como a Base Nacional Comum Curricular vai falar sobre ensino fundamental. O ensino fundamental vai ser desenvolvido em áreas de conhecimento, e cada área de conhecimento a gente pode entender como áreas de conhecimento são várias, né? A gente pode entender a linguagem, a matemática, a ciência da natureza, ciências humanas. E dentro da área de conhecimento tem os componentes específicos, português, geografia, história, aí varia, né? De acordo com... Então, cada hora, um vai ser colocado nessa fase, né? A área de conhecimento, como eu falei, competências específicas de cada área. O que seria competência específica? Cada área de conhecimento estabelece competência específica, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos 9 anos. Como a gente sabe, né? Voltando aqui para mim, né? A educação, né? O ensino fundamental, ele é um ensino de 9 anos, né? Foi uma legislação, a resolução, se não me engano, a resolução 7 de 2010, se não me engano, né? Essa resolução, ela fala do ensino fundamental de 9 anos. E é isso que vai falar aqui, né? Voltando aqui novamente. Então, esse ensino fundamental de 9 anos, que a gente vai falar, está dividido por essas áreas, né? E essas competências explicitam como as 10 competências gerais. Elas acabam dialogando com essas 10 competências gerais que se expressam em cada área, né? Dentro dessas áreas de competência tem componentes, como eu falei, né? Os componentes são dos mais variados, né? A gente pode entender. Dentro desses componentes, a gente vai entender um pouco mais o que está colocado aqui. Nas áreas, abrigam mais de um componente, por exemplo, linguagem. Linguagem é uma área. Dentro da linguagem e ciências humanas, que também é uma área, tem outros componentes. Também são definidos competências específicas para cada componente. Por exemplo, dentro de linguagem. Dentro de linguagem, a gente pode entender o componente português. Tem competência específica do componente português. Dentro da área ciências humanas, vamos falar geografia. Tem competência específica para o componente geografia. E assim por diante. Tá bom? Então, o ensino fundamental, né, ele é subdividido em duas partes. Anos iniciais, que é o que a gente conhece, né, como Fundamental 1, algumas pessoas, e outras pessoas conhecem como do 1º ao 5º ano. E anos finais, que é do 6º ao 9º ano, né? Lembra que agora o ensino fundamental tem 9 anos. E dentro deles tem unidades temáticas, objetivo de conhecimento e habilidades. Tanto do ensino dos anos iniciais como dos anos finais, vai ter que ter esses 3 pontos ali trabalhados. Unidade temática, objetivo de conhecimento, objetos de conhecimento e habilidades a serem trabalhadas. Lógico que dentro dessas habilidades, a gente tem que pensar que vai atender aquelas competências gerais, que eu falei no primeiro vídeo, né? As 10 competências gerais. Tá bom? Para garantir o desenvolvimento das competências específicas para cada componente curricular apresentado, um conjunto de habilidades, ou seja, para se atender às competências específicas para cada componente, vamos supor, português. Português é um componente da área de linguagem, certo? Tem competência específica. Então, dentro do português, vai ter um conjunto de habilidades que vão ser objetos dessas habilidades
serão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, que é entendido aqui como objeto, entendido como conteúdo, conceitos, processos, e que, por sua vez, vão estar organizado dentro de uma unidade temática. Ou seja, dentro do componente português, vai ser desenvolvida habilidades, que são objetos de conhecimento dos mais variados, né? Que vai trabalhar com conteúdo, conceito, para atender aquela unidade temática. Então, dentro de cada componente, português, vai ter um conjunto de habilidade, objetos de conhecimentos que vai favorecer essas habilidades, e vai ter unidade temática para atender essas unidades. Assim como em matemática, como em geografia, história, ciência, né? Dentre outros, que são componentes, né? Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, as unidades temáticas, o que seriam essas unidades? Define um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do ensino fundamental, adequando as especificidades dos diferentes componentes, né, curriculares. Ou seja, as unidades temáticas, ela vai se atentar dentro dessa estrutura quais são os objetos de conhecimento que vai ter que ser trabalhado dentro daquelas unidades temáticas. Lógico que o que vai considerar ali? Considerar também o componente que está sendo trabalhado, né? Eu não posso, dentro de uma unidade temática, falar de um objeto que seja de um outro componente, né? De um componente. Eu estou trabalhando o componente língua portuguesa, né? Eu não posso, dentro de língua portuguesa, começar a falar de um objeto que se refere ao componente de arte, né? Embora esteja dentro ali da mesma área. Educação física, né? Não posso. Ou não posso, sim, porque senão vai confundir ali. Então, a gente tem que respeitar esse limite, né? Embora haja aí o conceito de a gente também estar dialogando com outras disciplinas, outras áreas, a gente tem que respeitar os determinados limites de cada disciplina, objeto de conhecimento específico de cada disciplina, né? De cada componente curricular. Entendendo que componente curricular, como português, dentro do... Vamos pensar assim, dentro da área de conhecimento e linguagem, componente curricular, português, educação física, arte, espanhol, inglês, está dentro de linguagem, né? Dentro do componente, dentro da área de ciências humanas, existem vários componentes. História, geografia, aí não é o caso aqui, né, do ensino fundamental, mas no ensino médio tem sociologia, filosofia,